O Opinião Pernambuco de hoje discute assédio e violência sexual. Para participar desta conversa, convidamos Verônica Ferreira, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco, e Ana Elisa, delegada da Mulher. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. E aí a gente vinha falando dessa questão de como a lei foi evoluindo. Aí eu queria citar, eu não queria deixar passar em branco, o caso recentemente do ex-médico da equipe olímpica de ginástica artística dos Estados Unidos, né, o Larry Nassar, que ele está condenado a 40 anos, mas pode chegar a 175 anos, fora outros 60 anos que ele vai cumprir, porque ele já fazia pornografia infantil. E vai receber as vítimas, as 332 vítimas, vão receber só da Universidade de Michigan, que foi onde ocorreu a maioria dos assédios dele, passando para reais, 1,8 bilhão de reais. Aí eu pergunto, para a brasileira, né? Ela tem essa expectativa de que o agressor vai ser punido, vai para a cadeia? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que quem denuncia espera que a situação não fique impune, né? Eu acho que essa é uma grande luta de todas as mulheres que são vítimas de assédio, como também do movimento feminista, né? Do qual a gente faz parte, que a gente milita, é contra a impunidade. A impunidade do ponto de vista das instituições e das leis, mas também o combate a essa impunidade que é a impunidade social, quer dizer, essa banalização desse tipo de prática. Retomando sua primeira pergunta, qual é o limite? O limite é a reciprocidade, quer dizer, se não é recíproco, se parte só de um lado e se é invasivo, aí já há uma violência. Mas a nossa sociedade ainda banaliza esse tipo de prática contra nós mulheres. Muitas vezes a prática do assédio ou do constrangimento no local de trabalho não se dá só, por exemplo, em relações hierárquicas com ameaça. Você muitas vezes está no seu ambiente de trabalho, eu já acompanhei, por exemplo, algumas empresas majoritariamente masculinas, mas também com presença de mulheres, e uma das formas que as mulheres se sentiam mais violentadas era, por exemplo, de ouvir dos seus colegas o que tinha sido as suas aventuras sexuais da noite anterior. Também é uma forma de constrangimento, que intimida, que constrange, que expõe você ali em uma situação completamente ofensiva. Então, são essas práticas que acontecem no dia a dia, que ainda ficam muito impunes, e quem denuncia luta por isso, né? Fazendo contraponto com eu acho a questão que também tem uma outra brasileira. questão. A nossa justiça ela é muito morosa. E como ela é muito morosa, a vítima que quer o restabelecimento do seu status quo, ela não tem isso. Ela demora anos. E mais, a gente fala aqui em valores de 1,8 bilhões de reais. Mas a ofensividade, a dignidade, a violência sofrida por essas pessoas, por essas mulheres, não vai ser apagada jamais. O dinheiro, ele ameniza o sofrimento no sentido de permitir o custo terapêutico, né? De amenizar esse sofrimento na alma. Mas esse sofrimento vai ser latente, a gente precisa lidar com isso. Dinheiro é muito pouco diante da violência sofrida. Mas talvez dê um pouquinho de medo ao agressor também, né? Ele sabendo que ele vai ter que... Não acredito, porque veja, nesse caso quem está pagando é a universidade. Não está saindo do bolso do próprio agressor. Né? Tudo bem, ele está com a pena privativa de liberdade, talvez aí sim. Ou se fosse do próprio patrimônio dele, porque tem aquela situação em que tem pessoas que só sentem a violência quando atinge o seu patrimônio, mas isso é a universidade, né, que realmente é responsável, porque escolheu mal aquela pessoa que representava, através dos serviços médicos, a instituição, né? Então tem que ser responsabilizado. Agora, sabe o que é mais interessante? É que falam que ele trabalhou por 20 anos lá e nunca ninguém tinha falado nada. Então, quer dizer, a gente tende a pensar que por 20 violência anos... perversa de silenciamento. Foi preciso a quebra desse processo quando a primeira denuncia é o efeito cascata. Porque se vê que a perversão ela foi rompida. Né? A maldição do silêncio é uma coisa tremenda. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, aconteceu isso na Faculdade de Direito de Olinda. Um colega fornecia carona às colegas de sala e as estuprava. Uma denunciou, aí todas as outras denunciaram. Tem que partir de alguém, né? E é por isso que o movimento de mulheres ele é tão feliz nessa construção, dessa sensibilização de sororidade.
Nós somos irmãs, uma apoia a outra, uma puxa, a outra sobe, uma puxa, a outra sobe. A ideia tem que ser exatamente essa. E nesse caso, Carol, quando eu falei a respeito do exemplo que eu dei sobre o médico, na época, quando começou a surgir, as outras denúncias começaram a surgir, e aí a gente via nas redes sociais, a imprensa começou a divulgar, e era impressionante os comentários das pessoas a respeito do caso. Então, era assim... Era um absurdo você ver a mentalidade, infelizmente, da grande maioria, claro que não eram todos, mas assim, no sentido de que essa menina, ela de alguma forma teve alguma culpa. Contribuiu. Ela contribuiu. E aí começou uma enxurrada, e aí ela começou a ficar com mais medo ainda. Só quando, a partir das outras 12 vítimas que apareceram e surgiram, foi que os comentários começaram a mudar. Aí falaram, não, agora, peraí, não é bem assim. Veja, precisou que outras mulheres... aparecessem, outros casos, outros crimes, para que algumas pessoas achassem que, de fato, aquela moça tinha sido, sim, vítima de um estupro. Vamos ver mais um trechinho dos nossos depoimentos aqui? Vamos lá. Eu estava esperando o ônibus para a faculdade e aí um carro branco, enorme, daqueles bem chiques, assim, parou na frente do ponto e um cara baixou a janela, um cara bem vestido, assim, estava com um gatinho de estimação no banco dele que estava miando desesperadamente. E ele começou a falar o quanto eu era bonita, o quanto a minha beleza era exótica e que se eu tinha 18 anos, que eu tinha um corpo perfeito para modelo 36 de calça e que ele tinha uma empresa lá. Ele começou a insistentemente falar para eu entrar no carro dele, que ele me dava uma carona, que ele queria meu contato, que ele queria o meu telefone. E, eu não conseguia fazer o cara ir embora, ele não saía dali, ele estava atrapalhando o trânsito. Eu me senti impotente, me senti com raiva e senti muito nojo na hora por um homem só porque estava num ônibus lotado achar que tem... E porque é um homem achar que tem permissão para passar a mão em qualquer mulher. É inadmissível, sabe? Os homens acharem que o nosso corpo é público e que eles têm direito de fazer o que quiser, assim. Ou que vê as mulheres como se fossem objetos, que se estão bebendo é porque estão pedindo. E não é nada disso, né? Toda vez que eu tô na rua, eu tô com medo de um cara me abordar. E isso não é natural. É naturalizado, mas tá errado. Eu me sinto insegura, porque você não sabe o que pode acontecer com você. Se você vai voltar para casa sem sofrer um abuso sexual. É difícil ser mulher, de fato. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Elas complementaram bem, né? O que a gente está conversando aqui, os exemplos foram mais claros e impossíveis. A força da experiência, com certeza. E aqui no Brasil a gente tem infelizmente, o nosso correspondente, a Lery Nassar, que é o ex-treinador agora, né, Fernando de Carvalho Lopes, da Seleção Brasileira Masculina de Ginástica Artística, que teria abusado de pelo menos 40 jovens ginastas, né? A sociedade acredita que ele vai ser punido? Verônica. Olha, a gente luta para que seja, né? Porque se tem a denúncia feita, quer dizer, se já se tornou uma causa visível, uma questão visível, tem muito mais condição favorável de que uma situação como essa não fique impune. Por isso que é muito importante a denúncia e também a denúncia social e o apoio da sociedade, né, para esse tipo de questão. Porque é essa força, sobretudo, que vem da sociedade que acho que faz com que a impunidade possa ser enfrentada. Como a Anelisa estava dizendo, a palavra de uma mulher, infelizmente, não tem o valor que deveria ter, né? Você precisa ter outras denúncias para que a questão ganhe relevância. Isso é um absurdo, né? Mas nesse contexto a gente precisa realmente dar muito apoio social, quer dizer, muito apoio político, amplificar, tornar também a nossa voz, também a voz de quem é vítima,
nossa, né, para a gente poder avançar no enfrentamento dessa cultura de impunidade, não só das instituições, mas também dos pactos de silêncio que tornam essa impunidade possível, especialmente quando ela é praticada, os crimes são praticados por homens que têm poder, né? É o caso desse, como o caso de vários outros que foram denunciados aqui ao longo do programa. Agora, esse assediador costuma ter um perfil, dá para dizer, ele tem um comportamento que dá para a gente colocar dentro de uma caixinha ou não? É impossível. Eu acho que talvez uma característica, né, comum é eles brincam com a impunidade. Eles levam isso, a certeza, né, da impunidade, em consideração, que não vão ser penalizados. Eu acho, quando o crime de violência sexual ele é imputado a garotos e a homens, é numa forma, ainda continua sendo uma forma de violência de gênero. É muito interessante isso. Porque esses garotos, esses homens, eles são objetificados como se fossem mulheres. Uhum. Então, é um crime que degrada, né, também a questão da masculinidade, porque transformam essas vítimas em mulheres, em tratamento como se fossem mulheres. Então, se associa isso a um sinônimo de degradação também. Né? Então, isso é maléfico. E aí, em 2006, veio a Maria da Penha, mas os especialistas dizem que ela não conseguiu alcançar o que se promoveu, assim, o que ela prometeu, e que não decaiu essa violência contra a mulher dentro de casa. Por quê? O que é que aconteceu? Disse que em 2007 houve um avanço, mas depois estagnou e continuou como estava. Então, eu ouso discordar um pouco disso, porque na prática, o que se vê hoje, pelo menos numa delegacia onde eu atuo, que é aqui em Recife, hoje eu tenho... Em Santa Amaro, não é isso? Que é no bairro de Santa Amaro, mas eu atuo em Recife. Eu tenho hoje na delegacia cerca de 14 mil inquéritos policiais. Então, são 14 mil mulheres que foram, sim, denunciar. E o crime de mais evidência, o crime vamos dizer assim, que prevalece, né, por incrível que pareça, é a injúria e a ameaça. Ou seja, isso demonstra... Ocorridas dentro de casa. Dentro de casa, né, nas relações domésticas e familiar. Então, isso demonstra que a mulher, na verdade, ela não está mais tolerando chegar na violência, na lesão. Então, no primeiro momento que ela é insultada e em seguida ameaçada, que normalmente vêm juntos, um xingamento com uma ameaça, ela está indo sim na delegacia. O que a gente percebe, o número é alto, mas é porque essa mulher, na verdade, eu já interpreto como uma mulher que está tendo mais coragem do que antes. Então, elas é uma delegacia só em Recife, com 14 mil inquéritos, né, em andamento. Então, um número muito significativo. A Lei Maria da Penha trouxe um instrumento maravilhoso, que é a medida protetiva. Né? Então, através da medida protetiva de urgência, essa mulher ela pode... E consegue ser cumprida, essas medidas protetivas? Sim, conseguem com certeza. Valer? Nós temos um caso... As estatísticas estão aí, os números estão aí para demonstrar isso. Né? No ano de 2017, ano passado, não me lembro bem o número agora preciso, mas das mulheres que solicitaram medidas protetivas, número muito alto, em Pernambuco todo, das que solicitaram medidas protetivas, uma veio a óbito. Que, claro, não deveria ser, né? Ninguém deveria vir a óbito. Mas, assim, as mulheres que solicitam medida protetiva, elas estão, sim, protegidas. São mulheres que conseguem, ao Estado, de alguma forma, através de várias, enfim, desde uma tornozeleira, né, através do afastamento desse agressor, ele vê ali que essa mulher ela não está só. Então, no momento que a mulher vai numa delegacia e procura ajuda e esse agressor ele recebe em casa uma intimação informando que ele não pode se aproximar da mulher ou que ele vai ter que ir na delegacia, ele já pensa duas vezes e aí ele recua. Então, a gente costuma dizer que isso foi um avanço muito bom. Um dos instrumentos, né, da Lei Maria da Penha, que foi a medida protetiva, foi excelente. Agora, você citou os números, só para embasar, eu estou aqui com os números que são da própria SDS, sim, né? Sim. Que ele faz um comparativo 2012 e 2017, evolução anual do número de vítimas de violência doméstica, que aí é justamente onde entra a Maria da Penha. Isso. E em todo o Pernambuco, em 2012, eram 28.189 casos, em 2017, 33.344.
Daí a minha pergunta. Por que veio? Porque cresceu, Porque né? cresceu. Um mas fato. aí a gente costuma dizer que cresceu... Cresceu a violência ou cresceu a denúncia? A denúncia, né? Certo. É aí que a gente tem que questionar esse número nesse sentido. Mostrar que, na verdade, são mulheres 30 mil mulheres que romperam esse ciclo, que deram basta, né? Disseram, não, eu vou sim acabar com esse ciclo da violência e procurar, enfim, os órgãos para poder sair desse tipo de vida. E deram basta por quê? Porque reconheceram a eficácia da Maria da Penha. Isso. Eu acho que a gente precisa... Eu vou falar em defesa da Maria da Penha. Eu gosto muito da lei. Eu vou só pedir para você falar no próximo bloco. tá. Tá certo? Eu fico muito angustiada A com gente isso. volta em poucos segundos, hoje discutindo um tema tabu, assédio e violência sexual.